Vocês já conseguem ver minha tela? Sim, eu estou vendo bem a sua tela. Bom, então, para começar, essa série de podcasts, Pense Digital e Projete Seu Futuro Profissional, ela não tem ainda um prazo para terminar. Então, eu vou estar aqui todo domingo, 12h30, horário de Brasília, né? 6h30 aqui, no caso, horário de Israel. E aí eu coloquei até essa brincadeira aqui, fome de aprender, porque vai ser na hora do almoço lá no Brasil. Aí vamos ver se o pessoal vai parar na hora do almoço para aprender um pouquinho sobre essa questão do digital. Então, é uma série 100% online gratuita. Então, a gente vai ter a série no Zoom, com essa possibilidade, como vocês estão aí, né? O Jaime, o Fábio, a Ruth, o William, né? A gente vai começar para poder ter essa interação, então a gente vai conversar um pouco, eu vou falando, vocês podem me interromper à vontade, não é uma palestra, é um bate-papo, né? E a ideia é que a gente, e também transmitida pelo YouTube, para quem quiser só assistir, ou não puder assistir antes, vai ficar gravado para assistir depois. E antes de começar, né, a falar sobre esse tema, Pense Digital e Projete Seu Futuro Profissional, e contar a minha história, né, que é essa história do primeiro episódio, que é origens, né, do Espaço Mindset Digital. Quem é o Espaço Mindset Digital, onde é que a gente está e para onde a gente quer ir. Eu queria passar, né, Cadê? Estou aqui. Isso. Eu queria fazer passar algumas notícias e algumas falas, né, que têm rodado na internet, para que todo mundo possa ter a consciência da importância desse assunto, né, e como isso vai mexer com a vida da gente daqui para frente. Então, a Cisco, né, o CEO Chuck Robbins, CEO da Cisco é uma empresa que, para você ter uma ideia, o faturamento anual dela é de 52 bilhões de dólares e ela distribui equipamentos, né, de rede, de internet, para o mundo todo. E ele coloca que até 2025, 40% das empresas Fortune 500 não existirão mais devido à incapacidade de adaptação aos novos tempos. Nós estamos falando em 4 anos, né? Menos, né? Porque nós estamos já no final de 2021. Por quê? Porque ou a empresa evolui o pensamento digital ou vai deixar de existir, porque outras estão surgindo. Né? E a gente está falando de empresas gigantes, né? Como já aconteceu no passado com Kodak, com Blockbuster, com outras, né? Cooperativas de táxi, enfim, que a própria várias redes de hotéis que ficaram para trás, né, por conta da evolução digital. Essas empresas aqui, que hoje são as mais valorizadas no mundo, elas podem, 40% delas vão deixar de existir. No Brasil, tem uma pesquisa que estima que em 2024 vai ter em torno de 300 mil vagas na área de tecnologia de inovação em aberto. E de inovação incluída dentro dessa área de tecnologia de informação. E tecnologia de informação, não necessariamente a gente está falando só de desenvolvedor e programador. É tudo que envolve tecnologia de informação. Marketing digital, são pessoas que estejam em várias áreas de negócio, mas que vão ter que trabalhar junto com a TI para poder criar soluções. E aí a gente vê, então, 300 mil vagas em aberto. Por quê? Porque é uma oportunidade muito grande que se tem hoje e que não são ocupadas essas vagas por conta da falta de educação, falta de preparo das pessoas para o digital. Então, é uma coisa muito importante a gente falar em pensar digital e se preparar como profissional digital por conta das oportunidades que virão e que já estão disponíveis e virão a seguir. Daqui a 10 ou 20 anos, as pessoas vão se perguntar por que não regularam a inteligência artificial quando podia. Isso é o Yuval Harari, né, que é um israelense, né, famoso aqui por esse livro e por outros livros também. Então, daqui a 10, 20 anos, eles estão falando o seguinte, eles tinham que regular a inteligência artificial porque ele defende
que com a evolução da inteligência artificial, com a automação e com toda essa evolução tecnológica digital, a gente vai ter uma quantidade enorme de pessoas sem função, sem preparo, sem trabalho. Né? Então, isso é uma coisa muito grave. Tudo bem, tudo isso que a gente está falando pode ter um grau maior ou menor, né? A gente não tem como prever o futuro, mas as tendências estão todas aí, estão se mostrando ao longo do tempo, que mais ou menos por aí as coisas vão acontecer. Né? Outra pesquisa agora de 2019, né, feita a pedido da Microsoft, mostra redução de até 33% de necessidade das horas trabalhadas até 2030. Ou seja, né, com a inteligência artificial, né, e a automação, a inteligência de máquina, menos trabalho vai ser necessário ser feito pelas pessoas. No entanto, vai haver um aumento de necessidade de profissionais liberais técnicos de nível médio e gerentes. Hoje representam, né, no Brasil, 34%, e a consultoria diz que pode passar de 54% em 2030. Mas quem são esses profissionais de melhor nível? Aqueles que estiverem prontos para trabalhar no digital. Porque se hoje a gente já está vendo que o mundo está se tornando digital, daqui 8, 9 anos, imagina como é que a gente vai estar. Outro ponto, 85% das profissões que existirão em 2030 ainda não foram criadas. Né? Então, esse estudo aqui foi encomendado pela Dell Technologies, né? E mostra, com a participação de 3.800 líderes de negócio, médias e grandes corporações de 17 países, inclusive o Brasil, que defendem que a mudança ela está tão rápida por conta dessa revolução tecnológica que os nossos filhos eles vão se formar agora, ou estão se formando, para empregos que nem existem ainda. Então, é muito importante a gente pensar nesse contexto, né, para andar para frente. Quer dizer, então, o que eu estou fazendo hoje não vai ser feito em 2030? Provavelmente não. Né? E essa experiência que a gente está falando sobre transformação digital, né, toda ela não está sendo bem sucedida, né, por conta exatamente dessa falta de preparo e de mentalidade digital. Tem especialistas que estimam que em 2018 900 bilhões de dólares foram jogados no lixo, 70% de todos os projetos de transformação digital falharam. E em 2020, mesmo assim, se gastou mais de 2 trilhões de dólares nesse tipo de projeto. E ainda não temos, né, uma evolução tão dramática do bom resultado, né, da performance desses projetos, por conta exatamente, né, dessa questão da cultura. E aí tem outras pesquisas que falam, olha, essa cultura aqui, que é a Capgemini Digital Transformation Study, ela fez, né, 62% dos respondentes considera a cultura corporativa o principal obstáculo para a transformação digital. Então, tudo isso que a gente está falando, né, relacionado a gente se transformar, né, como profissional em direção a ser um profissional digital, é uma coisa premente e urgente que a gente tem que começar agora, porque, olha só, segundo a Deloitte, que é outra grande consultoria, né, empresarial do mundo, a meia-vida de uma competência é de 5 anos nos dias de hoje. Então, quer dizer, em 5 anos, a gente vai perder metade já da importância do que a gente sabia há 5 anos atrás. Ou, em 5 anos, a gente perde essa importância do que sabia. Então, mais um motivo para a gente ter um estudo constante, né, por toda a vida. E aí entra essa questão. Né, isso é uma pergunta, né, que eu queria fazer para vocês. A gente está vivendo numa era de mudanças ou numa mudança de era? Responda aí no chat aí o que vocês acham. Né? Por quê? Porque a gente vê que o domínio de novas tecnologias digitais exige dos profissionais uma adoção de mentalidade para empreender e inovar, e as organizações precisam colocar o digital no centro de tudo.
né? A gente não tem mais como escapar, né? E eu acho, no meu entender, que é uma mudança de era. Assim como as outras revoluções industriais, a primeira, a segunda, elas mudaram uma era, né? É uma revolução e é uma nova era que a gente está vivendo, então. Com isso, a gente começa pode falar. Como é que a gente fala em português disruptive? Porque em inglês, muitas empresas usam essa expressão disruptive, né? Principalmente as startups. Elas falam que tem uma tecnologia Sim. que ela como se fala isso em português? Disruptivo. Disruptivo. Disruptiva. É uma tecnologia disruptiva. E aí entra, começo a falar um pouco sobre o que a gente vai tratar ao longo desses podcasts eu estou no digital, né? Muita gente está no WhatsApp, está no YouTube, está no Instagram. Por quê? Porque estar no digital é muito diferente de pensar digital. Estar no digital é você como consumidor final, onde toda a experiência ela foi projetada para que você resolva da forma mais simples e intuitiva os seus problemas e acesse o serviço dessa forma. Mas pensar digital é aquele profissional que está por trás das telas que a gente usa. E aí é muito diferente. Se você for ver, né, então tem esse quadro aqui de novas profissões de marketing. O X, Growth Hacking, gestor de comunidade, CX, Data Science, UX Writer, nutridor de leads, conteúdo. Quer dizer, tudo isso dentro do marketing para gerar uma experiência para o usuário final simples e intuitiva. Mas o grupo de trabalho e as novas competências que são necessárias para analisar o mercado, para trabalhar com as plataformas, para trabalhar com os dados que essas plataformas geram, reconhecer quais são os seus clientes, aqueles que estão dando melhor retorno do seu investimento, como você faz para crescer a empresa dentro de um cenário de cenários que a gente tem aí de disrupção, né? Cenários disruptivos e com muita incerteza. Então, toda essa questão do pensar digital, ela não é trivial. Ela não é nada trivial. Então, a gente, pelo fato da gente, muitas vezes, experimentar como consumidor, que a gente acha tudo simples, mas no momento que a gente está trabalhando no digital, nada é simples. E a gente precisa trabalhar de uma forma extremamente conectada com vários outros perfis e cada vez mais as pessoas elas precisam e estão se especializando em poucas e notáveis competências para se destacar no mercado. Aí eu coloco aqui essa lista, né, que são termos, né, que a gente encontra hoje no mercado digital. Quantos de nós sabem o que significa metade delas? E são siglas que elas têm uma importância cada vez maior dentro da estrutura do mercado digital e dos negócios digitais. A gente é um mundo de conhecimento, cada palavrinha dessa aí, você tem um mundo de conhecimento e muita gente especializada. Então, essa ideia do profissional digital do futuro é uma ideia, né, que a gente tem que trabalhar, né, um reboot pessoal. Eu vejo isso como a gente tem que parar e pensar para onde que a gente vai. E o que está acontecendo é que, além desses aprendizados que a gente teve a vida toda, um aprendizado de competências técnicas, que não deixa de ser importante, mas agora tem menos impacto, inclusive mesmo você sabendo, né, aqui o gráfico mostra, mesmo você sabendo, tendo competências técnicas, só a partir do momento que você transformar o seu mindset e cultura, é que, na verdade, o crescimento vai acontecer. Então, é preciso fazer as duas coisas juntas. É mudar o mindset, mudar a forma de pensar, entender como o digital funciona, e aí sim procurar quais são os seus princípios, valores, prioridades, descobrir métodos, conexões e, principalmente, autenticidade e singularidade, a fim de que o seu propósito como profissional você possa buscá-lo. E aí, escolher uma quantidade pequena de competências
onde você vai poder se destacar. Porque no mundo de hoje complexo e onde a gente também disputa, né, a competição, agora ela é global. Então, uma vez que eu estou no digital, mesmo que eu seja um bom programador no Brasil, eu estou disputando com os programadores da Índia. Eu estou disputando com os programadores lá da Ucrânia. Inclusive, uma vez que eu coloquei lá no meu LinkedIn, que a minha empresa, né, trabalha com essas questões de mindset digital, o que eu recebo de contato da Ucrânia me oferecendo serviço de software é uma coisa impressionante. Não sei você, Raim, também que tem empresas, né, nessa área, esses pools de programação lá da Ucrânia são violentos em termos de marketing e de abordagem, né? Sim, eu recebo também muitos convites para me conectar com empresas na Índia e na Europa Oriental, e no caso da Europa Oriental, principalmente a Ucrânia, porque eles têm problemas internos lá, né, de conflitos externos. Agora, eu queria contar uma história rapidamente, como as pessoas no Brasil não compreenderam isso ainda que você falou da concorrência global. Eu tenho um amigo lá no Brasil que ele tem uma empresa de desenvolvimento de software, com programadores. Uhum. E há cerca de 2 anos atrás, até um pouco mais, 3 anos atrás, eu perguntei para ele quanto custava a hora do programador dele, do data scientist, né, do cara especialista em data science. Ele me falou $80 por hora, né, para o data science brasileiro. Eu falei, tudo bem. Lógico que eu não peguei os serviços dele. Aí eu agora, recentemente, falei com ele novamente. Né? Eu falei, quanto está custando a hora do seu data scientist? Aí ele falou para mim, $80. Eu perguntei para ele, como pode ser que seu data scientist está custando a mesma coisa se o real desvalorizou tanto? Você paga o salário dos seus funcionários em dólar? Eu acho que existe assim inclusive o seguinte, a falta de percepção, né, dessa evolução, dessa revolução em termos de você não ter mais limites e barreiras, né, de entrada no digital, é uma coisa que ao mesmo tempo você compete com todo mundo, mas você como profissional você fica visível para o mundo todo também. Então, se você, no caso, ainda fala inglês e trabalha em inglês, aí o seu mercado de trabalho já não é mais o Brasil, já não é mais Israel, é quase o mundo todo. Então, quando esse trabalho de reboot pessoal, para você escolher as competências que você vai se desenvolver e mudar o mindset, né, mudar a forma de pensar para o mundo digital, te abre possibilidades infinitas dentro do mercado de trabalho, seja para prestar serviço, seja para você empreender, seja em vários vertentes e frentes. Por quê? Porque está tudo muito próximo. A gente está a um clique de distância de fechar um negócio. Né? Então, isso é uma posso coisa fazer um comentário? bem... Claro. Desculpa. Estava falando sobre desenvolvimento, já existem plataformas que são especializadas só em desenvolvimento. Eu já tive a oportunidade, assim, o Raim conhece um pouco mais sobre o que eu faço. Nós temos um software de desenvolvimento próprio, desenvolvido lá no México. Mas existem plataformas que eu já estive fazendo cotações que se dedicam somente a desenvolver o que você quiser. Você entra em contato com ela, eles entram em contato com você, eles têm mais de 5 mil desenvolvedores, eles têm alianças no mundo inteiro, e aí, de acordo com o que você está querendo desenvolver, essa pessoa que gerencia o seu projeto, né, que está gerenciando sua conta ou sua intenção, ela já vai fazer a conexão com o indiano que é especializado nisso daí, e já você vai fazer já uma conferência com o indiano, com os programadores dele, com isso aqui, e já vai dizer já quanto vai custar seu projeto e quantas horas de serviço vão ser feitas para o que você está querendo, e já te faz um orçamento aí. Assim de rápido, hein? Pois é, e outra coisa que está acontecendo também, né, nessa área de desenvolvimento, são essas plataformas no-code, onde a gente vai, daqui a pouco, os gestores de negócio, que têm as suas ideias e necessidades de negócio, vão brincar de Lego nessas plataformas, já não vai precisar mais programar.
porque a programação ela já está sendo feita e as plataformas elas estão se conectando de cada vez mais, e todo um monte de plataformas hoje, e eu trabalho já há muitos anos com esse tipo de plataforma, onde a gente não programa, a gente configura. Então, plataformas configuráveis para atender modelos de negócios com agilidade, sem necessidade de código, é uma tendência também que pode vir, em pouco tempo, mudar, né, o negócio, inclusive, do desenvolvedor. Ou o cara esse indiano, que é especialista em alguma coisa extremamente específica, que na hora que você pedir um negócio, você vai, esse cara e essa equipe é o que vai te dar o melhor resultado no menor tempo e no menor custo, ou ele pode, né, cair na mesmice do programador e do desenvolvedor genérico, que vai ser superado por uma plataforma que não precisa mais de código para ser desenvolvido. Então, até dentro do mercado de trabalho da área de tecnologia, a gente tem que tomar cuidado nesse sentido, no desenvolver, né, essa questão da singularidade do propósito. Por que eu estou falando no estudo aqui? Por conta que, se você, hoje, para se destacar no mercado global, você precisa ter poucas e algumas competências onde você está fora da curva, né, realmente lá em cima, é preciso você gostar e ter um propósito maior, porque senão não dá conta de avançar e estudar e evoluir tanto numa competência que você talvez não goste ou não tenha aptidão. Muito do que se falava antigamente, né, sobre gestão por competências, se falava na eliminação de gaps. Hoje em dia já está mudando tudo. Hoje em dia eu falo o seguinte: ao invés de você tentar melhorar o seu gap, ou seja, naquilo que você não é bom, você melhorar, faz aquilo que você é melhor e puxa alguém que é melhor naquilo que você não é para dentro da sua equipe, e os dois fazendo juntos, a coisa rende muito mais. E com essa disponibilidade, você me disse uma coisa que eu não estava sabendo, uma conexão com mais de 5.000 desenvolvedores e cada um especialista em uma área. Isso é uma coisa fantástica para você conseguir agilizar, né, as suas soluções. E, enfim, vamos seguir um pouquinho mais adiante aqui. Lourenço, né? eu tenho uma pergunta. Oi, pode falar, Ruth. Você falou agora que é o que a gente sempre fala sobre os pequenos negócios, tá? Sobre você faz a coisa que você mais gosta, que você é o melhor, tá? E dá para o resto fazer o resto. Quer dizer, você se junta com um parceiro que sabe fazer muito bem o que ele faz, e assim como a equipe, eles trabalham. Como a gente está sempre no pensamento do pequeno negócio, vamos dizer que eu quero fazer uma arte, tá? Que só eu que sei fazer, e eu quero vender para o mundo inteiro. Eu quero globalizar minha venda. Isso se faz muito, hoje é muito fácil, como montar o meu e-commerce e fazer uma venda muito especializada da coisa que eu sei mais fazer. Onde que o pensamento digital entra? Quer dizer, eu quero dizer, eu sou artista, eu quero vender, sei lá, meias artesanais para o mundo inteiro. Como é que eu tenho que pensar digital para eu poder vender ou melhorar o meu negócio? E não é só montar um e-commerce e montar um esquema de... Não. Então, o que a gente nessa, não vou falar isso hoje, mas como você perguntou, eu vou dar uma pincelada na questão da economia de plataforma. A economia de plataforma hoje, ela permite uma segmentação, uma hipersegmentação do seu mercado, ou seja, você trabalhar com nichos e subnichos do subnicho de mercado, e através de um bom marketing digital, você chegar àquela pessoa que está interessada na sua arte. Mas isso é o que eu falei no começo, não é uma coisa trivial, simplesmente que eu comprei um e-commerce e vou colocar os meus produtos para vender, e como é que as pessoas vão descobrir que eu existo no meio do turbilhão de milhões de pessoas que estão colocando coisas para serem vendidas na internet. Então, isso entra uma inteligência de marketing digital, de trabalho com nicho, de você fazer, né, produzir, você ganhar audiência.
né? O que eu estou começando a fazer hoje aqui com esse podcast é exatamente começar a construir uma audiência em torno desse assunto, né? Que eu me considero estudioso, talvez até para alguns especialistas. Por quê? Porque a partir do momento que eu começar a falar sobre isso e as pessoas identificar, não, olha, o Lorenzo tem um caminho que ele fala sobre alguma coisa que me interessa e especificamente nisso ele pode me ajudar. Então, dentro dessa economia de plataforma, onde você vai buscar o seu nicho, existe um monte de condições e processos para que você chegue naquela pessoa, principalmente quando a gente fala de chegar através de redes sociais, e as redes sociais hoje, naquele modelo que a gente, até algum tempo atrás, a gente conseguia gerar o tráfego para o nosso negócio através de um marketing mais orgânico. Hoje em dia, as plataformas como o Instagram, Facebook, o próprio YouTube, eles entregam menos de 10%, para menos de 10% da sua audiência, o seu conteúdo. Então, vamos dizer que eu tenho ali 1.000 seguidores no meu Instagram. Se eu faço um post, menos de 100 pessoas vão ser atingidas por aquele post se eu não pagar para a plataforma. Então, toda essa estratégia... Não, mas para pagar, você tem que ter uma estratégia para alcançar aquele público que vai se conectar com você. Então, o que todo mundo tem dito, né, a partir de um tempo para cá, que o marketing de conteúdo, que é esse que a gente começa a fazer aqui, faz podcast, faz artigo, coloca vídeo, dá dica, aparece em lives, em encontros, tudo isso para quê? Para que você possa, e aí, inclusive, fomentar o tráfego pago, tudo isso fazer aparecer e pagar para você estudar o seu mercado e fazer isso chegar até as pessoas, para que aí sim, de um universo daquela audiência, um pequeno percentual vai comprar de você. E a partir do momento que esse pequeno percentual compra, e a ideia do digital como um negócio escalável, exponencial, é que tem uma teoria que é o seguinte: se cada pessoa que se conecta com você, compra de você, indicar para mais uma, e essa uma comprar, e ela indicar para mais uma, e essa também comprar, uma, mais uma, isso se torna exponencial em pouco tempo. E aí são várias estratégias, né, dentro do digital e dentro das plataformas. Cada plataforma tem a sua dinâmica, e tem os profissionais que entendem disso, quer dizer, o gestor de tráfego, né? Você tem todos aqueles profissionais que eu mostrei no início, né? Para fazer o marketing digital hoje, você tem o profissional que tem que estudar, né? Cada clique, em cada coisa que você coloca, tem um profissional por trás estudando quem é que clicou, quando clicou, por que clicou, até onde foi, montar suas listas. Outra coisa importantíssima, que é um momento que eu estou começando agora, mas eu devo fazer em breve, é você criar suas listas de contato direto, independente das redes sociais. Então, é você capturar um e-mail, capturar o WhatsApp da pessoa, porque aí você tem como, principalmente com o e-mail, falar diretamente com ela. Então, isso é uma outra estratégia importante para quem quer atingir o seu nicho, né? Então, antes de, assim, eu vou falar um pouco do mindset, do espaço mindset digital, né? Eu sou engenheiro de computação, mas antes de falar disso, eu vou até descompartilhar minha tela aqui, porque eu queria contar um pouco a história, né? Uma história, vou botar aqui, vou colocar aqui só, vou dar um pin aqui, para eu poder contar a minha história, um pouco da minha história, para justificar o porquê que eu acho que eu posso falar e ajudar as pessoas nesse novo contexto. Lá no início da internet, né, eu estava finalizando minha faculdade lá em 98, eu fui trabalhar como desenvolvedor, né, até fui desenvolvedor no Tribunal Regional Federal lá do Rio, e eu participei da equipe que fez a primeira consulta processual via internet. E lá, naquele momento, eu já senti, né, o drama da mudança de tecnologia, porque teve um dia que eu estava lá
concentrado na programação, apareceu um senhor, perguntou assim, quem é o responsável aí por essa pesquisa na internet aqui do processo? Aí eu falei, senhor, pode vir aqui, pode conversar comigo aqui, eu faço parte da equipe, né? Falei assim, porque eu estou abusado e estou com muita raiva porque você acabou com o meu trabalho. Porque eu era contratado por vários escritórios de advocacia para vir tirar o boleto aqui dos processos. E eu fazia isso todo dia. Agora, quando está na internet, eu não faço mais. E agora, como é que eu fico? Isso foi em 98. Aí, em 2000, eu saí do tribunal, eu tirei uma licença e fui trabalhar numa empresa de internet que estava começando. Ela chegou a ser, entre 2000 e 2002, a 7ª empresa de internet no Brasil, na InfoExame e tal. A gente trabalhava com players grandes, né, com americanas.com, com Shoptime, com Globo.com, fizemos site para Warner Music, e eu fui ser o diretor de tecnologia dessa empresa. E lá eu trabalhava só com garotos, né, que estavam começando, né, a programar, e ali eu percebi, já desde o início, que eu tinha uma certa facilidade em organizar processos no meio digital. Em menos de 6 meses que eu estava na empresa, a gente refez todo o sistema de criação de sites que a gente tinha, né? Que tinha, na verdade, um esboço lá, a gente construiu um, e a gente passou a trabalhar, na época era caríssimo, né? Cada site era 100 mil, 40 mil, 50 mil um site, né? Naquela época. E aí, começou depois de um certo tempo, onde os contatos, né, e o network que o pessoal da empresa tinha começou a minguar, começou a ficar difícil vender esses projetos tão caros. E aí eu tive uma ideia, falei assim, poxa, por que em vez da gente vender, a gente não aluga? Mas como alugar? Falei assim, eu tive uma ideia aqui de como fazer o nosso processamento andar mais rápido. Então, a gente construiu uma linha de produção, eu e minha equipe lá de tecnologia, onde a gente colocava um site no ar em 8 horas. A gente ia para o cliente, fazer o briefing, e aí ele briefava, e eu pegava ali a ideia toda do que a gente tinha que fazer, vinha para a minha equipe, a gente configurava um ambiente, e aí na época a gente trabalhava ainda com ASP, com includes, não sei o quê, só que a gente entregava para o designer toda a estrutura da página só para ele colocar o visual em cima das funcionalidades que já estavam prontas. Isso em 8 horas a gente preparava um site com cadastro de conteúdo, isso trabalhando na época com Notepad, não tinha essas suítes de desenvolvimento, era Notepad mesmo, era na marra, né? E aí a gente construiu essa biblioteca de includes, a gente incluía na página, mapeava tudo ali, e bastava que o designer colocasse ali, eu treinei eles para poder colocar a parte visual em cima do código, né? E aí no dia seguinte... Oi? Colocava purpurina no design, colocava purpurina no site. Exatamente. Não, mas depois eu fui perceber que, na verdade, o pessoal do design e do marketing é que fazia a coisa vender, né? Por mais que o pessoal, no final, comprasse a tecnologia para fazer funcionar, quando eles viam aquilo tão lindo assim, porque 2 dias depois, a gente voltava no cliente e falava o seguinte, aqui o seu site. Aí ele achava que a gente ia mostrar um Photoshop, né, alguma coisa assim, né, só de estático, né? E ele falou assim, não, o site já está pronto, já está funcionando, já você pode cadastra a notícia aqui, cadastra não sei o quê, está tudo ali, era um site assim, que em menos de 1 ano e meio a gente fez com o e-commerce, com tudo, e funcionava, que era muito bacana, e a gente conseguiu nesse intervalo de tempo, uns 50 ou 60 clientes, que a gente fazia o seguinte, olha, em vez de você pagar 40 mil de uma vez, você vai pagar o setup de 8 e pagar 2 mil por mês, então daqui 2 anos você está... O que você gastaria de uma vez, e sem saber se ia funcionar direito, você vai gastar em 2 anos e mais. Você vai poder incluir, que a gente tinha um esquema, né, de oferecer novas funcionalidades com pequenos acréscimos no aluguel, na mensalidade, e aí a gente foi assim, poxa, muito rápido, né, trabalhando nesse modelo de aluguel. Quando chegou na época do IG, né? Não sei se vocês se lembram do IG, que na verdade era o HPG, né? Homepage grátis. Eu falei assim, puxa, agora é a nossa hora de fazer a nossa homepage quase grátis.
Porque a gente pode. Aí eu montei um projeto, inclusive um cara da Anderson Consulto estava lá, porque teve uma empresa multinacional que queria comprar a nossa empresa, né? E ele foi fazer o evaluation lá da empresa, fazer o trabalho. Aí essa ideia assim, falou, pô, vamos fazer. Só que aí entra a questão da cultura. O nosso sócio majoritário, ele não queria vender a empresa, ele achava que ele queria vender esses projetos caros e não deu bola para o volume, né? Não deu bola para a escala. E isso fez com que a gente desistisse dessa ideia, porque a minha ideia era pegar um CDzinho na época e botar na banca de jornal para o cara colocar no computador dele, já ter uma configuração básica, na hora que ele desse um clique, ele disparava lá no nosso servidor a configuração do site dele, eu já podia começar a usar por 50 pratas por mês. Essa era a minha ideia, porque tinha o HPG que era grátis, mas era página estática, né? Você criava 5 páginas e tal e deixava lá. A gente não, a gente era tudo dinâmico, tinha cadastro, tinha tipo hoje tem nos sites, né, um WordPress da vida, era um WordPress lá dos primórdios, isso em 2000, 2001. Né? E aí ele não quis também. No final das contas, o que aconteceu? Veio a bolha, a gente não foi vendido. Hoje, a empresa que estava concorrendo, a gente era para ser vendido, mas ele não quis vender. A empresa que foi comprada, que era a nossa concorrente na época, hoje é a maior empresa de internet do Rio de Janeiro. Né? Então, esse foi um dos... Nossa, eu já ouvi histórias assim aí. Porque depois acabou, né? Mas eu já ouvi algumas histórias assim. Eu não sei se essa empresa grande que você se refere poderia ser a Vetex ou não, que faz site. Hã? Era a Emilab na época. Eu não sei como é que ela chama, eu acho que ainda chama Emilab. Mas eu ouvi algumas empresas... E aí ela foi comprada empresas... pela Ogvi Communications. Eu ouvi já um caso de algumas empresas assim que faziam site e tal, não sei o que na oportunidade não se interessaram e depois acabaram, hein? Claro, porque no final de 2001, aquele site, para você ver, eu tenho uma ideia, que se não me engano, a gente fez o site de verão da Globo.com em 2001. A gente ganhou, na época, foi 150 ou 170 mil reais de 2 meses de trabalho, eu e 2 estagiários trabalhando, e mais os designers, para fazer o site por quase 200 mil da Globo.com em 2001. Em 2002, esse mesmo trabalho valia 10 mil. Por quê? Porque aí tudo bem, o mercado foi inundado de novos concorrentes, de novas pessoas. Inclusive, a gente era a padaria de banners e flyers e hot sites da Americanas.com, do Shoptime. E aí, o que aconteceu? Eles começaram a perceber, principalmente as agências de publicidade, que a gente trabalhava para a DPZ também, para umas outras lá, eles começaram a perceber, pô, estamos pagando uma fortuna para esses caras aí, vamos trazer gente aqui para dentro e fazer a nossa área digital. E aí, cada um fez o seu braço digital, e o mercado foi amadurecendo e foi minguando. Né? Quem aproveitou aquele primeiro momento, né, e foi vendido, ou, na verdade, fez algum tipo de fusão, né, para evoluiu. O que aconteceu foi que logo em seguida a gente, por conta, né, dessa diferença cultural, dessas ideias, eu saí da empresa, aí teve um outro sócio também, que hoje é um dos caras grandes de marketing digital, que é o Marcelo Lobianco. Ele hoje está em São Paulo, que era nosso sócio também na época. Ele foi ser o diretor de marketing da Shoptime, e eu montei uma consultoria. Eu montei uma consultoria, redesenvolvi o software, e aí veio outro ponto desse software. Né? Eu fiz um outro software de gerenciamento de conteúdo também, mas eu acabei não fazendo com linguagem gratuita. Eu fiz, como eu estava com outros desenvolvedores, e eles tinham expertise na Microsoft, a gente fez a Microsoft, foi aí que a gente não conseguiu avançar. Porque aí foi um momento daquele boom do software livre e acabou que todo mundo não queria mais o software pago, porque tinha um boom de ferramentas gratuitas em software livre, de código aberto, enfim. Mas, enfim, aí essa evolução, né, do digital, eu fui acompanhando, aí eu voltei para o tribunal, fui trabalhar com o gestor da área de internet, aí eu fui gestor de informações gerenciais, com a consultoria em paralelo, prestando serviço na parte de intranet. E o que acontecia era o seguinte, eu sempre fui muito curioso com essa questão dos projetos. Né? E cada projeto que terminava,
E às vezes ele fracassava, às vezes não. E eu ficava encafifado com isso, falei assim, que história é essa? Por que será que esses projetos têm tudo para dar certo? Quer dizer, tinha dinheiro, tinha estratégia, tinha equipe, tinha conhecimento, todo mundo engajado e, de repente, não dava certo. Principalmente aqueles projetos que hoje a gente chama de projetos de transformação digital, que são aqueles de inovação digital ou de trazer processos manuais para se transformar em processos digitais. E aí eu percebi, ao longo do tempo, que tinha muito a ver com a questão do mindset, não só da equipe, mas como de toda a cultura digital em torno daquele sistema. Eu me lembro de ter feito, né, um projeto, e aí depois desse projeto de gestão do conhecimento, depois disso eu comecei com novas experiências, porque esse projeto ele foi um projeto grande que eu fiz dentro, não sei se foi dentro da Bradesco Seguros, eu não me lembro exatamente onde foi, mas eu fiz para uma empresa que prestava uma consultoria, e aí essa empresa replicou esse projeto depois. Era um software, né, para gerir o conhecimento, era um negócio bacana dessa e tal. Só que o que fazia? Primeiro mapeia o conhecimento, depois monta o sistema. Aí eu me perguntava assim, mas você não vai conversar com o pessoal que vai usar o sistema? Não, não é agora. Depois, aí pegava um grupo pequeno, fazia todo esse estudo do que conhecimento, como é que é o software, não sei o que. Aí depois, no final, dava para o pessoal usar. Chegava na hora, qualquer palpite que a pessoa que estava lá na ponta, que ia realmente postar o conhecimento ali na plataforma, como é que quando eles falam, não, a gente já pagou a consultoria, o projeto está pronto, isso aqui não é assim. Aí eu passei a trabalhar de uma outra forma. Nessa época, eu virei gestor da internet do Tribunal Regional Federal do Rio e comecei e levei, e aí eu entrei numa encrenca, porque eles tinham investido uma grana num portal, uns R$700 mil num portal, e ele não funcionava. Eu ia trocar um banner, o sistema parava. E eles falaram assim, ó, pô, eu tinha voltado há pouco, né, da iniciativa privada, tinha trazido um projeto que eu tinha feito para mudar a intranet e tal. Aí falou assim, agora faz, mas não tem dinheiro para fazer não vamos contratar nada, aí vai ter que ser com software livre. E aí eu modifiquei, eu joguei era um software pago, botei de lado e comecei a criar pequenos campos de cocriação ali no software gratuito e fazer experiências com pessoas que queriam participar, que queriam utilizar. E isso foi impressionante como as pessoas se engajam quando você dá as ferramentas para elas desenvolver as próprias ideias. E assim foram várias experiências que em outro momento eu vou contar também, né, para não me alongar demais, e essas experiências foram me mostrando um caminho totalmente diferente. Chegou em 2013, eu falei assim, eu preciso comprovar isso, né, até para poder... porque ninguém acreditava que essas experiências co-criativas e espontâneas, elas funcionavam tão bem quanto eu via funcionando ali nos projetos que eu fazia. E eu fui fazer um mestrado. Quando eu cheguei no mestrado, aí eu quebrei a cara, porque eu queria cientificamente, né, defender aquilo, e acabei com uma professora orientadora que era defensora do processo pré-definido. E eu já defendi o seguinte, não, o processo ele é pós-definido. Dá o ambiente, cria o campo, dá as ferramentas e deixa as pessoas co-criarem e descobrir o seu próprio processo. E aquilo foi uma confusão, assim, eu sei que eu terminei o mestrado, ela não gostou da minha tese, da minha dissertação, mas eu continuei e eu desenvolvi um modelo, né, de ecossistema digital para cocriação interativa intraorganizacional, que era exatamente aquilo que eu queria, eu fazia já, mas eu queria colocar em termos científicos. E aí eu pensei assim, mas como é que eu vou impactar, né, e poder colocar esse modelo dentro das organizações? Aí me surgiu a ideia de mudar. E nessa época eu fui transferido da internet para ser diretor de treinamento, né, da área da escola lá do tribunal. Aí eu falei, putz, é aqui que eu vou fazer, porque se eu transformar o ecossistema digital de aprendizagem, usando esse conceito da cocriação e da aprendizagem por projeto,
por problema e deixar as pessoas interagirem para resolver o problema, isso vai funcionar. E eu fiz várias experiências e realmente funcionaram, né? Só que, aí, logo em seguida, eu fui contratado quando eu estava acabei lançando um programa de liderança e inovação baseado nesse modelo do meu mestrado. E o pessoal da ENAP, da Escola de Administração Nacional de Administração Pública, ouviu falar do que eu estava fazendo e eles queriam criar um programa de transformação digital de serviço, que foi a época que começou a bombar o serviço.gov.br. E aí eu fui para a ENAP e montei lá esse programa, isso em 2018, e a gente rodou 2 turmas, poxa, foi muito legal, com várias pessoas de vários órgãos, co-criando, eram 3 meses de curso, sempre com workshops semi-presenciais, onde o mindset digital era os pilares, né, que tinha no mindset digital, era o caminho para as pessoas poderem desenvolver essas experiências de transformação do serviço. E aí, isso, depois que eles modelavam ali, eles levavam para a plataforma serviço.gov e eles conseguiram implementar muita coisa em muito pouco tempo. Só que aí veio a minha mudança para Israel, né, logo em 2019. E aí, nesse momento, então, assim, desde 2013, eu fiz um meu reboot para trabalhar especificamente com essa questão de como é que eu ia me desenvolver nesse aspecto da cocriação de valor, né, de como é que as pessoas podiam se apropriar de tecnologias e resolver os problemas de uma maneira mais simples e mais cooperativa. E aí chegou em 2019, quando eu cheguei aqui em Israel, eu perdi o contato com as empresas, com as organizações que já queriam, né, novas turmas, e eu estava também, além da ENAP, eu estava oferecendo para outros órgãos públicos esse programa, o pessoal já estava interessado, eu fiz um piloto dentro de uma empresa nacional de logística, como é que ela chamava? Esqueci o nome dela agora, mas a empresa de logística do governo, né, deu muito certo também, e estava bacana. Quando eu vim para Israel, poxa, até me adaptar, né, e eu tinha que transformar o que era um programa semipresencial num programa totalmente online. E aí eu perdi o contato. Eu me adaptando, né? Tento aprender a língua, vendo como é que as coisas funcionam aqui, e ainda tendo que transformar tudo isso em digital. Eu até fiz, mas quando eu fiz, eu perdi o contato com essas organizações que queriam o programa. Mas aí eu precisava testar o programa. Aí o que eu fiz? Poxa, eu criei uma plataforma, que era a plataforma que ia suportar, né, esse ecossistema de cocriação. Eu criei o espaço Mindset Digital. Foi aí que ele surgiu. Surgiu para eu testar os meus projetos piloto, e eu testei ao longo de 2020 e 2021 projetos pilotos dentro de algumas organizações, né, e com essa filosofia embutida dentro da plataforma do Espaço Mindset Digital. E esse ano, aí eu comecei a pensar assim, puxa vida, espera aí, quando veio a pandemia, as organizações, né, elas travaram, porque, de uma certa forma, elas tinham que se virar para poder entrar no digital e não tinham mais força ou condições de fazer treinamentos, né? Então, esse lapso de tempo e esse vácuo que eu fiquei, eu pensei assim, poxa, se eu, a vida toda, trabalhei para e em empresas, mas agora eu tenho, né, os meus vários testes, experimentos, e a minha própria plataforma, meus experimentos prontos, né, eu tenho uma trajetória em termos de método para fazer isso funcionar. Por que não ensinar diretamente para as pessoas? Por que não passar, além de trabalhar com as próprias equipes que eu trabalhei internamente, né, e transformei muitas delas por conta dessa visão, né, de trabalhar, de apropriar das tecnologias digitais de uma forma mais orgânica e mais co-criativa, e deixar que as pessoas se apropriem e consigam resolver seus problemas, por que não fazer isso P2P, né? Um para um? Né? E aí foi que surgiu essa ideia, então, de fazer esse conjunto de podcasts, né, e também formatar um programa de transformação profissional, que é o que eu tô formatando agora, baseado em quê?
dentro disso tudo, né, que eu vou voltar a compartilhar aqui, só um instantinho, né, vou voltar aqui a compartilhar. Por quê? O que aconteceu? Quando eu fui me organizar, né, para fazer o programa de liderança e inovação, já com toda a minha pesquisa feita, eu precisava organizar, logicamente, uma forma de passar isso para as turmas, seja para as turmas corporativas, né, onde eu sempre trabalhei com desenvolvimento de equipes, né, e de liderança, mas eu enxerguei que tinham 4 pilares do mindset digital que faziam as coisas acontecerem. O primeiro pilar, que era a cultura digital, a transformação digital, ela acontece a partir da transformação cultural, mas sem uma liderança empreendedora. E aí, o que significa liderança empreendedora? Ao longo dessa série de podcast eu vou falar também, que essa liderança induz com agilidade e metas claras, que a gente precisa ser rápido e ter metas para resultado, porque a inovação, né, é outra coisa que a gente vai falar também ao longo do processo. A inovação, ela é a criatividade mais ação, mais que gera resultado, né? Então, se eu não tenho agilidades e metas para atingir resultados, eu não inovo. E essa inovação, ela tem que acontecer evoluindo os ecossistemas e plataformas digitais, porque hoje tudo é digital. Quando eu entendi isso, e eu passei esse ano todinho, eu passei sintetizando esses 4 pilares e fiz um e-book para me ajudar, né, então tem um e-book que eu fiz para me ajudar a conceber esse curso, e mais do que isso, né, a ideia, além do curso, né, deixa eu voltar aqui, peraí, opa, foi lá para frente, peraí, aqui. Voltar aqui. Então, a ideia, além de passar, que eu acho que é importante, né, pelo menos para a minha experiência, eu acho que eu tenho a passar como funcionam esses 4 pilares e como, para mim, é importante olhar cada projeto, muitas vezes, sobre uma perspectiva de cada vez, né, dessas 4, para poder saber como eu vou interagir, né, com as pessoas que estão envolvidas em cada momento. Isso faz uma diferença muito grande no sucesso do empreendimento, porque a gente consegue enxergar onde é que estão os gargalos, onde é que estão as objeções, onde estão as resistências à mudança, onde está faltando competência e conhecimento, se a gente consegue olhar de forma mais separada os pilares. E aí, sim, eu estruturei, então, esses pilares. E aí aqui eu queria começar, né, a falar sobre isso, né, falar um pouquinho sobre o que é ser digital. Então, depois disso tudo, é que agora que a gente começa. Então, dentro da minha historinha que eu contei aqui, foi uma história para dizer por que eu estou aqui, por que o Espaço Mindset surgiu, o Espaço Mindset Digital surgiu, e o que a gente pretende fazer, onde a gente está agora. Agora, depois eu vou fazer uma navegação rápida pelo site para vocês verem o que já tem nele, mas agora a gente tem um ambiente de aprendizagem lá dentro, que a gente pode criar comunidades de prática lá dentro, com grupos, com fóruns de discussão, com armazenamento de conteúdo multimídia, né, com networking que a gente vai procurar fazer, identificar as pessoas com, talvez, né, daqui a um tempo, William, aquela ideia de ter 5.000 pessoas dentro do espaço Mindset Digital e a gente poder endereçar trabalhos para elas de acordo com o perfil, o trabalho que aparecer, a gente conseguir endereçar. Isso é um sonho distante, mas que me acendeu uma luz quando você falou. Então, agora eu queria começar, de fato, a parte de conteúdo desses podcasts com essa pergunta: o que é ser digital? E aí eu vou colocar a minha impressão, né? Na verdade, o meu princípio fundamental do que é ser digital, que eu uso, adaptado de uma pesquisa que eu vi do McKinsey e de um monte de ideias que as pessoas estão postando. Para mim, ser digital é o que nos torna capazes de, quase instantânea, gratuito e perfeitamente, nos conectarmos com pessoas, dispositivos, objetos físicos, em qualquer lugar, de forma mais distribuída ou descentralizada. Então, o que a gente fala de ser digital é conexão. E hoje, Ruth, para aquela sua pergunta, né, se a pessoa quer entrar no mercado digital
e fazer negócios digitais, ela precisa se conectar com aquelas pessoas que vão comprar alguma coisa dela, que vão se interessar pelo que ela tem a oferecer. E mais do que isso, essa conexão, como ela é feita, não só com as pessoas, mas por dispositivos de objetos físicos, a gente tem nas plataformas um monte de ferramentas que facilitam você se conectar com uma quantidade grande de pessoas ao mesmo tempo. Então, você tem essas ferramentas que gerenciam listas de e-mails, você tem essas ferramentas de redes sociais, que você consegue se conectar com sua audiência de uma forma muito rápida. Você tem plataformas como essa que a gente está aqui hoje, que permite que a gente faça uma reunião para pouca gente dentro, mas que ela seja transmitida e qualquer um possa consumir esse conteúdo depois, porque eu vou publicar isso lá gratuitamente no YouTube. Então, essa questão do ser digital, ela tem a ver com conexão. Né? E o que significa ser mais distribuída ou descentralizada? Aí eu vou trazer aqui uma teoria, né, da topologia das redes do Paul Baran, isso é de 1964. Imagina que cada pontinho na tela é uma pessoa. E a rede, ela, na verdade, ela se forma a partir da forma como as pessoas se conectam. Numa rede centralizada, é uma rede onde a gente tem um hub. Pensa no quê? Num canal de televisão, transmitindo informação para todas as pessoas que estão em volta. Então, essa rede centralizada aqui do início é o modelo de mídia de massa que a gente tinha até pouco tempo atrás. Quando a gente fala de rede descentralizada, é uma rede que parece muito com as nossas organizações. Ou seja, a gente tem hubs e com satélites em volta desses hubs aqui. Por exemplo, dentro de uma organização, eu tenho áreas, e dentro de cada área eu tenho o diretor e a equipe do diretor que em volta, né? Os diretores de área, né? Dentro de uma estrutura, qualquer estrutura de igreja, de comércio, você tem, então, estruturas onde você tem o chefe daquela estrutura, né? O líder daquela estrutura, e pessoas que orbitam em volta dele aqui numa rede descentralizada. E a gente tem a rede distribuída, que ela só está dessa forma aqui, porque se a gente fosse colocar a possibilidade de uma rede distribuída, é de cada ponto se conectar com o outro. O desenho correto dessa rede distribuída era um preto. Porque se cada ponto pode se conectar com qualquer um, não existe a distância desse ponto que está aqui embaixo com o ponto que está lá em cima. Porque é a mesma distância de conexão de qualquer ponto, não tem uma proximidade. Né? E essa conexão, né? E aí você me pergunta, né, como é que eu faço essa distribuição e eu faço essa conexão no mercado digital, no que eu quero vender para as pessoas. Aí você pergunta para os nossos filhos, né, se eles estão vendo televisão ou se eles estão lá vendo o tempo todo dentro do TikTok, dentro do Instagram, pessoas que se conectam independentemente de hierarquia, de nada. Elas estão lá e elas, naquele zapear que a gente passa, né, o zapear, ou passar o dedo, para ver alguma coisa te chama atenção e você pode ou não se conectar com aquilo. Então, a rapidez, né? E a importância da mensagem dentro dessas redes para chamar a atenção, que é o que tem mais de valor e o mais difícil hoje em dia é chamar a atenção, permite essa conexão distribuída de uma forma que a gente nunca viu antes. E uma conexão distribuída, se cada ponto pode se conectar com o outro, ele é exponencial, porque nada impede, não tem nada bloqueando. Na época, né, isso foi inclusive aquela disruptura, né, no momento do Napster, quando ele surgiu, que a partir do momento que todo mundo podia compartilhar suas músicas com todo mundo, a indústria ficou louca. Tudo bem, o Napster morreu, mas a indústria morreu junto. Por quê? Porque a partir do momento que houve essa distribuição, não fazia mais sentido, né, para as pessoas um hub. Agora está se descobrindo o Spotify, por exemplo, descobriu uma forma, né, de centralizar pela plataforma, e aí é que entra. Como a economia de plataforma está surgindo? É a plataforma que reúne todos esses players aqui, mas eles, em cima de uma plataforma, eles podem se conectar à vontade.
Então, se você pega o Spotify, você pega o Netflix, você pega todos, alguém faz um filme e põe no Netflix, ele fica acessível para qualquer um que está dentro do Netflix. Não tem nenhum impedimento. Então, essa ideia, né, da rede distribuída, ela vem o seguinte, então, o que é o mindset, né, que eu vou falar muito nisso, porque o meu espaço chama Espaço Mindset Digital, nada mais é do que a mentalidade, ou seja, atitudes mentais que vão definir como a gente encara isso tudo que está acontecendo. E cara a vida. E o mindset digital, que é onde eu vou terminar a nossa reunião de hoje, a nossa podcast de hoje, para mim, o mindset digital consiste em quê? Em atitudes mentais para encarar esses desafios e problemas das pessoas com quem a gente se conecta, pela apropriação co-criativa dessas tecnologias digitais, metodologias, conceitos, que a gente vai ter que estudar, mas cada um dentro da sua expertise, né, e orquestração, experimentação e busca do aprendizado contínuo nessas redes mais distribuídas, né, descentralizadas. Então, o mindset digital, ele permite o quê? Que a gente agora possa entender como funciona esse mundo digital. E é isso que eu quero passar nos podcasts, como ele funciona por dentro. O próximo podcast vai ser o seguinte, o digital mudou a regra do jogo e eu vou fazer uma brincadeira com 2 jogos, o jogo da minha época de criança com os jogos que as crianças jogam hoje, né, para a gente entender a mudança de modelo mental que veio daquela época, que é um modelo mental mais linear, com esse modelo conectado em rede, no modelo digital que a gente precisa experimentar, e só experimentando que a gente vai poder evoluir. Eu queria abrir agora, deixa eu ver que horas são aqui, 19h37, né? Tem um tempinho ainda até, porque às 8 horas a gente vai fazer, William e Fábio, a gente vai fazer para um pré-lançamento da nossa comunidade aqui de empreendedores de Israel. Então, aqui eu vou daqui a pouco encerrar para a gente abrir o outro link que eu mandei para vocês. Então, esse podcast, ele termina o que eu queria dizer e fico aberto agora, né, para vocês perguntarem o que quiserem, né, discutirem, comentarem, enfim, né, o que vocês acharam, o que vocês gostariam de ouvir nos próximos, porque, na verdade, como é uma série que eu tenho alguns assuntos, mas eu quero ouvir de vocês que assuntos que eu devo trazer para ser mais rico, né, em termos de oferta para quem está se conectando comigo, porque o que eu quero é ajudar as pessoas a entrarem nesse mundo do outro lado da tela. Né? Quer dizer, a gente começar a perceber que do lado de trás da tela tem uma orquestração desses 4 pilares e vários princípios e várias ferramentas e várias metodologias que isso hoje faz a diferença de quem tem ou não sucesso no mercado digital, independente de ser empreendedor ou de ser um funcionário, né, um servidor. Aqui a gente tem a Heloísa, aqui, que é servidora lá do nosso tribunal também, né, que está lá na escola. Então, a gente vê isso também como escola lá dentro. Eu trabalho também para a escola do Tribunal de Justiça do DF, fazendo essa gestão do ensino à distância. E a gente tem, exatamente depois da pandemia, né, a gente tem recebido demandas e mais demandas, porque as pessoas precisam se capacitar. Né, Luiz, quer falar alguma coisa sobre o que está acontecendo lá agora no nosso teletrabalho? Primeiro, queria agradecer, Lourenço, o convite para te ouvir, né? Eu realmente gosto muito do trabalho que você realiza, dessa sua visão que antevê, de uma certa forma, sempre o futuro, né? E aí, na verdade, a minha pergunta, eu acho que é uma pergunta um pouco complicada até, como que a gente organiza esse novo pensar digital sem se tornar muito cansativo? Porque, por exemplo, hoje mesmo eu estava assistindo um filme de 2011, e a narrativa do filme ela é mais lenta, naquele exercício mesmo, de acontece uma coisa, depois vai acontecer outra, e a gente está vivendo um mundo muito imediatista, né? Quer dizer, você já quer que o bandido morra no capítulo seguinte, aí depois ele renasce, aí vem uma outra coisa acontecendo, um fato em cima do outro, e o meu receio é a gente realmente se cansar, chegar num momento em que você
A Sé se desliga, muitas vezes, da possibilidade de crescimento, porque você tem um esgotamento, né? Então, assim, eu acho que o nosso desafio vai ser crescer, lançar novas ideias, congregar pessoas, mas sem chegar a um esgotamento da própria narrativa, entende? Então, eu queria jogar isso para você. Como que você vê os excessos, né? Que o mundo digital nos proporciona, mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma natureza humana tacanha, né? Menor do que a gente pode acompanhar. Esse é o ponto principal da jornada, os 4 pilares do Mindset Digital, que eu vou lançar em breve, que é o seguinte: como você montar o seu plano de transformação profissional para que você escolha aquelas competências que você mais se destaca e que você mais gosta, para te dar o gás para seguir adiante. Porque o que aconteceu comigo durante muitos anos da minha vida foi o seguinte: eu era um especialista em generalidades, que isso era uma coisa assim muito comum, né, em todo lugar que a gente entrava, é você ser especialista em generalidades. Você aprende isso, depois vai aprendendo aquilo e faz aquilo também, que a gente não precisa contratar aquele outro, aí faz isso, faz... E aí você acabava sabendo de um monte de coisa, mas mais ou menos. Você não era excelente e diferencial e ia buscar aquilo não, porque era tanta coisa, que é o que a gente normalmente vive no serviço público. Então a gente vive mais ainda, né, essa coisa de especialista em generalidades, que é uma coisa que desgasta a gente de uma forma. Por quê? Primeiro, que a gente sente uma certa mediocridade, no sentido que não está ligada à nossa capacidade. Ela é medíocre, a gente às vezes faz um trabalho mediano e não extraordinário, um trabalho até ordinário. Por quê? Porque a gente não tem tempo de fazer a imersão naquilo que a gente acha que tem que fazer, não tem tempo de se aprofundar no que é necessário. Eu, de uns tempos para cá, o que aconteceu? Eu larguei cargos, eu não queria mais cargos, eu vim para Israel, né, num lugar que é o país das startups, onde aqui tem um monte de emprego para engenheiro de sistema, né, mas que a mim não fez a cabeça. Por quê? Porque eu queria, de uma vez por todas, já há algum tempo, já tem pelo menos uns 5, 6 anos que eu estou fazendo, eu queria me dedicar a essa questão do mindset digital. Eu queria me dedicar a essa aptidão que eu tenho de ajudar as pessoas a se apropriarem das tecnologias e começar a entender que os problemas eles têm que ser resolvidos pelas pessoas que estão em volta deles. E não só aquele que dá a solução, mas aquele que recebe, ele tem que começar a participar. Então, isso é uma coisa que parece natural hoje no discurso, mas ele é muito difícil das empresas, das organizações, das pessoas que ainda têm uma mentalidade muita de comando e controle, uma mentalidade de hierarquia, uma mentalidade de permitir que essas coisas aflorem, que essas coisas fluam. Né? O mundo fluido que a gente vê, né, como é que chama aquele autor que eu adoro? Falhou aqui agora, mas que é aquela coisa da fluidez, e que você se permite fluir quando você está de bem com aquilo que você está fazendo. Né? Então, assim, o que encanta? Se você tem, por isso que eu vou voltar aqui, que eu acho que é o mais importante de tudo isso que a gente falou, é isso aqui, ó. O reboot pessoal que a gente precisa fazer de agora em diante. Ou seja, a gente precisa encontrar nossos princípios. Então, eu estou muito feliz de estar aqui vivendo uma vida judaica plena aqui em Israel. Durante muitos anos, desde 2010, a primeira vez que eu vim em Israel, eu queria vir para cá. E eu só consegui viabilizar isso agora, em 2019. Mas era uma coisa que estava lá atrás já definida, só não sabia quando. Né? E esses princípios, os valores, e que prioridades a gente vai colocar. E para que isso funcione, eu preciso desenvolver um método, né? Para que eu possa ser proficiente em alguma coisa, eu preciso ter método. A gente não consegue escalar e evoluir se a gente não adquire um método. O método pode ser pessoal, o método pode ser adquirido, o método pode ser adquirido e depois você personaliza, mas um método é fundamental para você começar a performar.
Se você tem um método, e aí com esse método, com esses princípios, valores, você começa a se conectar com as pessoas em volta que têm a ver com aquilo que você está fazendo. E aí você consegue expressar a sua singularidade e realmente enxergar o propósito. E se você tem coragem, e aí é uma coisa que passa por uma coragem de assumir o seu propósito e viver por ele, a possibilidade, principalmente daqui para frente, de você ser um profissional excelente e não estar ameaçado por inteligência artificial, por máquina, por nada, e você poder, uma coisa que eu vejo que é possível, né, e que eu vejo muitos profissionais digitais alcançando, e eu, em parte, estou quase conseguindo, são os 4 tipos de liberdade que todo mundo sonha. Primeiro é trabalhar de onde quiser. Morar, esse eu consegui. Eu trabalho da minha casa, eu moro em Israel, é onde eu queria. O segundo é fazer a gestão do seu próprio tempo, do jeito que você quiser. Em parte, eu já estou conseguindo isso. Em outra parte, ainda não, porque eu ainda estou vinculado, né, ao trabalho dentro da escola, que tem os horários que eu não são me demandados e eu não posso escolher aqueles horários. O terceiro ponto de liberdade é fazer aquilo que você faz melhor e que você gosta mais, porque aí você vai ser excelente. E, por fim, ser bem remunerado por isso. Então, minha aposta agora é conseguir conquistar esses 4 eixos, né, sendo que 3 eu já estou bem, né? E o quarto, que é o ser bem remunerado, eu ainda estou dependendo de algumas coisas que talvez eu faça bem, mas não goste tanto, para ser bem remunerado. Então, assim, meu caminho é conquistar esse propósito de fazer aquilo que eu gosto, que eu faço bem e que posso fazer a diferença. E aí agora entra essa questão de como fazer isso pessoa para pessoa, me dá um horizonte muito maior do que entrar numa empresa. Você vê, a gente teve um curso no tribunal, que é um curso sobre isso, todo mundo precisando disso e não fechou quórum. Por quê? Porque as pessoas ainda... porque é muito tempo, é uma dedicação muito forte e tal, mas qual é a prioridade? Se as pessoas não priorizarem aquilo que vai fazer a diferença no crescimento profissional e pessoal, o que a gente vai fazer daqui para frente? Para onde a gente vai parar? Então, essa é uma pergunta, né, que, enquanto a gente deixa, né, voltando finalmente à sua resposta, enquanto a gente deixa, né, o tsunami, né, afogar a gente, esses peixinhos inovadores, co-criativos, singulares, estão nadando de braçada na tsunami. Que são aqueles que entenderam que você não tem que ir contra, você tem que navegar na onda. Mas, para isso, é preciso estar com o propósito um dia, com os valores, princípios. Quer dizer, não é uma questão pura e simples. Quando fala digital, o pessoal pensa muito em tecnologia, não tem a ver só com tecnologia. A apropriação da tecnologia depende de muita coisa que está relacionada, por isso que eu defendo, está relacionado à mentalidade, à forma de encarar as coisas. Né? E esse é o caminho que a gente vai seguir aqui nos nossos podcasts. Maravilha, Lourenço. Vamos estar juntos aí. Então é isso, se apoderar. Isso, fome de aprender, né? Porque domingo, 12:30, não é mole, não, hein? Imagina. Mas então é isso, eu acho que você está certo. Nesse mundo de generalidades, né? Você se munir das ferramentas para ir atrás do que você faz melhor, de como você pode impulsionar as pessoas nesse mesmo ideal. Eu acho que é o que você, desde que eu te conheço, é o que você está sempre falando, então não posso perder essa, não. Sucesso para você. Obrigado. Gente, mais alguma coisa? Porque agora a gente vai ter que mudar de reunião. 10 minutos, a gente está na outra reunião.